Você já sentiu que há pessoas ao seu redor que, em vez de se alegrar com suas conquistas, se afastam em silêncio ou tentam minimizar o que você alcançou? Talvez você tenha compartilhado uma boa notícia esperando uma resposta entusiasmada, mas em vez disso, recebeu um comentário frio ou um olhar indiferente. É natural se perguntar por que aqueles que deveriam estar felizes por você não parecem tão contentes com seus sucessos. O ciúme é um sentimento muito mais comum do que imaginamos, e muitas vezes se esconde por trás de palavras amistosas ou gestos de preocupação que, na verdade, buscam semear dúvidas e desânimo. Às vezes, as pessoas que consideramos mais próximas, em vez de celebrar nossas vitórias, tornam-se aquelas que nos desmotivam ou nos fazem sentir que não somos bons o suficiente. No entanto, é importante lembrar que, no meio dessas situações, Deus está sempre disposto a nos proteger e guiar, fortalecendo nossa fé e nos dando o discernimento necessário para enfrentar esses desafios. Neste vídeo, vamos explorar juntos os sinais que revelam pessoas ciumentas e como podemos encontrar refúgio na sabedoria divina para não deixar que esses comportamentos nos afetem. Através de exemplos e reflexões baseadas na palavra de Deus, aprenderemos a identificar quando alguém realmente não está do nosso lado e como nos manter firmes em nosso propósito, lembrando que não estamos sozinhos. Deus é nosso escudo contra as más intenções e nos dá a força para seguir em frente, mesmo quando as palavras dos outros tentam nos desviar do nosso caminho. Vamos descobrir como a proteção divina pode nos ajudar a manter nossa luz brilhando, independentemente de quantos tentem apagá-la. Você não apenas aprenderá a reconhecer esses comportamentos que muitas vezes se escondem atrás de máscaras de amizade ou preocupação, mas também aprenderá a confiar plenamente no plano que Deus tem para a sua vida. Ele te chamou para brilhar e para não esconder a sua luz, independentemente das críticas ou desânimos que você possa enfrentar. Então, fique conosco até o final e descubra como, através da fé e da sabedoria divina, você pode superar a inveja, a rejeição e as palavras negativas de quem está ao seu redor. Deus é seu defensor e guia, e enquanto você confiar nele, nada poderá afastá-lo dos planos maravilhosos que ele desenhou para você. Prepare-se para receber uma palavra de encorajamento e para se lembrar de que, com Deus ao seu lado, nada nem ninguém poderá detê-lo. O primeiro sinal é que te evitam quando você brilha. Você perceberá que, nesses momentos cruciais da sua vida, como quando você recebe uma promoção no trabalho, atinge uma meta acadêmica ou conclui um projeto de sucesso, aqueles que deveriam estar comemorando com você se afastam em silêncio ou encontram desculpas para não participar. Isso não acontece por acaso. Muitas vezes, seu sucesso se torna um espelho que reflete as próprias inseguranças e fracassos não resolvidos deles. Em vez de se unir à sua alegria, preferem se afastar, porque o seu brilho lembra a eles o que não alcançaram. Esse comportamento pode ser doloroso, especialmente quando vem de pessoas que você aprecia e de quem esperava apoio e carinho. No entanto, a Bíblia nos ensina que não devemos esconder nossa luz por medo das reações dos outros. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos encoraja dizendo: "Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Deus te dotou de talentos, dons e oportunidades para que você brilhe, e você nunca deve se esconder ou diminuir por medo de como os outros possam reagir. Suas conquistas e seu propósito são um reflexo da obra de Deus na sua vida. E você não pode permitir que a atitude dos ciumentos apague essa luz tão especial que ele colocou em você." Pense na história de José no Antigo Testamento. Seus próprios irmãos o evitaram e, movidos pela inveja, o venderam como escravo ao ver que Deus tinha um propósito especial para ele. Embora José tenha passado por sofrimentos e traições, ele nunca deixou de confiar em Deus. No final, seu brilho não pôde ser ocultado, e Deus o elevou a uma posição de poder, onde ele não apenas salvou sua família, mas também uma nação inteira. Da mesma forma, quando as pessoas se afastam de você porque não suportam o seu sucesso, lembre-se de que sua vida é guiada por Deus, que tem a habilidade de transformar cada situação, mesmo as mais dolorosas,
em oportunidades para cumprir o seu grande propósito em sua vida. No dia a dia, esse tipo de comportamento pode se manifestar de diferentes maneiras. Talvez você organize uma celebração por uma conquista importante e perceba que algumas pessoas, que você considerava próximas, não comparecem. Ou talvez você compartilhe uma boa notícia em um grupo e se depare com um silêncio constrangedor em vez do entusiasmo que esperava. Não se desanime nem se deixe abater por essas situações. Deus te chamou para brilhar com autenticidade e não esconder o que Ele fez em sua vida. Mantenha-se firme, continue avançando com confiança e ore por essas pessoas, pedindo a Deus que cure seus corações e as ajude a reconhecer seu próprio valor. Quando você se sentir sozinho ou incompreendido, lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado, acompanhando-o a cada passo do caminho. Como diz o Salmo 27, versículo 1, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Não importa quem decide se afastar ou ficar na sombra. Enquanto Deus estiver com você, você continuará brilhando. Portanto, siga em frente com fé e convicção, confiando que cada passo que você dá é guiado pela mão poderosa de Deus e que Ele continuará iluminando o seu caminho, mesmo que outros prefiram ficar na escuridão. O segundo sinal trata de desacreditar suas conquistas. As pessoas ciumentas frequentemente minimizam seus sucessos ou os atribuem à sorte, em vez de reconhecer o esforço, a dedicação e, acima de tudo, a graça de Deus que esteve presente em cada passo do seu caminho. Talvez você tenha trabalhado incansavelmente, orado com fé e perseverado em meio às dificuldades, mas quando compartilha suas vitórias, esses indivíduos respondem com comentários que tentam diminuir tudo o que você conquistou. Frases como "foi só sorte" ou "não é nada demais" refletem não apenas os próprios medos e inseguranças deles, mas também uma incapacidade de ver a mão de Deus que te guiou até ali. Esse tipo de comportamento pode ser desanimador, especialmente quando você busca um pouco de validação ou simplesmente deseja compartilhar sua alegria com aqueles que considera próximos. No entanto, é fundamental lembrar que o seu valor e suas conquistas não dependem da aprovação dos homens, mas do favor e da graça de Deus. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, somos encorajados. Confie ao Senhor as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Deus vê cada um dos seus esforços, cada sacrifício, cada oração e cada passo dado com sinceridade de coração, e Ele honra aqueles que confiam nele sem desanimar. Um exemplo poderoso disso encontra-se na vida de Neemias, o líder que se propôs a reconstruir os muros de Jerusalém. Durante sua missão, Neemias enfrentou constantes críticas, zombarias e tentativas de desacreditação de pessoas que tentavam menosprezar seu trabalho e desanimá-lo. No entanto, ele não permitiu que esses comentários negativos o desviassem da missão que Deus lhe havia confiado. Em vez de buscar a aprovação dos homens, Neemias permaneceu focado no apoio de Deus, confiando que foi Ele quem o enviou e que o seu favor era mais que suficiente. Apesar das tentativas de seus adversários, Neemias completou a obra porque sabia que não trabalhava para agradar aos homens, mas para glorificar a Deus. Em nossa vida cotidiana, é comum encontrar pessoas que, em vez de reconhecer o seu árduo trabalho, preferem atribuir suas conquistas a fatores externos, como sorte, conexões ou até detalhes triviais. Esses comentários podem fazer você duvidar de suas próprias capacidades e do verdadeiro valor do que alcançou. Mas é precisamente nesses momentos que você deve lembrar que tudo o que você tem e conquista provém da mão de Deus. Ele é testemunha de cada lágrima que você derramou em silêncio, de cada noite em que você se esforçou sem que ninguém mais visse e de cada instante em que você confiou em seu poder para seguir em frente. A Bíblia nos lembra em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Não importa quantos tentem desacreditá-lo ou diminuir o valor do que você conseguiu, continue com a certeza de que Deus não ignora o seu esforço. Mantenha sua fé firme e não permita que as palavras dos outros apaguem a alegria de suas conquistas.
Seu sucesso não é fruto do acaso, mas da graça divina e de sua dedicação constante e sincera. Cada vez que alguém tentar minimizar o que você alcançou, tire um momento para agradecer a Deus por ter lhe dado a força, a sabedoria e a perseverança para chegar onde você está hoje. Lembre-se de que cada uma de suas conquistas é um testemunho vivo da obra de Deus em sua vida e que, embora os homens possam tentar desacreditá-lo, é Deus quem o exalta em seu tempo perfeito. Confie plenamente em seu plano, porque Ele é fiel para recompensar cada coisa que você faz com amor, dedicação e devoção a Ele. Continue seguindo em frente, sabendo que o que Deus começou em você, Ele levará à perfeição. O terceiro sinal é quando o comparam constantemente com outros para fazê-lo sentir-se inferior. Esse tipo de comparação nasce da insegurança e do desejo dos ciumentos de minimizar suas conquistas, fazendo-o sentir que nunca será bom o suficiente ou que sempre haverá alguém que faz melhor do que você. É possível que você se depare com comentários como: "Sim, você fez bem, mas veja fulano, ele fez muito melhor", ou "Você tem talento, mas não tanto quanto aquela outra pessoa". Essas palavras, que parecem inofensivas, na verdade, buscam minar sua autoestima e fazê-lo acreditar que seus esforços nunca serão suficientes, não importa o quanto você se esforce. Esse comportamento é especialmente prejudicial porque atinge uma das áreas mais sensíveis do ser humano: o senso de valor pessoal. Comparar-se com os outros não é apenas injusto, mas também desvia você do propósito que Deus tem para sua vida. A Bíblia nos lembra que cada pessoa é única e valiosa aos olhos de Deus. No Salmo 139, versículo 14, o salmista declara: "Eu te louvarei, porque de modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem." Deus te criou com um propósito único e específico, e o que você alcançou não perde valor porque outra pessoa fez algo diferente. Deus te deu dons e talentos que são perfeitos para o plano que Ele traçou para a sua vida. E esses dons não devem ser medidos em comparação com os dos outros. Um exemplo claro desse princípio é encontrado na história de Davi e Saul. Embora Davi tenha sido ungido por Deus e realizado grandes feitos, Saul se sentiu ameaçado e ciumento, comparando-se constantemente com Davi. Saul permitiu que as comparações e a inveja dominassem seu coração, o que não só destruiu sua paz, mas também seu reinado. Em vez de focar em sua própria chamada e fortalecer seu relacionamento com Deus, Saul deixou-se consumir pela inveja. Davi, por outro lado, manteve seu foco em Deus e no propósito que ele tinha para sua vida, sem se deixar abater pelas comparações ou críticas ao seu redor. Essa história nos ensina que, quando concentramos nossa atenção no que os outros estão fazendo, perdemos de vista o que Deus quer fazer em nós. Na vida cotidiana, é muito fácil cair na armadilha das comparações. Talvez no trabalho alguém mencione que um colega alcançou mais em menos tempo, ou na sua vida pessoal, os sucessos dos outros se apresentem como um padrão impossível de alcançar. Mas é crucial lembrar que Deus não te chamou para competir com os outros, mas para trilhar seu próprio caminho com fé e obediência. Comparar-se com os outros não só desvia o seu foco, mas também rouba sua paz e a gratidão pelo que você já tem e conquistou. Cada um tem um caminho diferente a percorrer, e os padrões dos outros não são os que Deus estabeleceu para você. Em sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4, Paulo aconselha sabiamente: "Cada um examine a sua própria obra, e então terá motivo de se gloriar somente em si mesmo, e não em outro." Deus não te compara com mais ninguém. Ele observa o seu coração e a sua disposição para segui-lo. Não permita que as comparações te abatam. Foque no que Deus colocou em suas mãos, nos dons que Ele te deu e nos passos que Ele te guiou a dar. O seu verdadeiro valor não se mede por como você se compara com os outros, mas por quem você é em Cristo e o que você faz com o que Ele te concedeu. Da próxima vez que alguém tentar te desanimar mencionando outras pessoas, lembre-se de que sua identidade e propósito não dependem do que os outros pensam ou fazem. Deus traçou um plano único e pessoal para você, um caminho que não se parece com o de mais ninguém. Não se deixe desviar tentando alcançar os padrões dos outros.
Em vez disso, permaneça firme no seu próprio caminho, confiando que Deus te equipou com tudo o que é necessário para cumprir a missão que Ele te confiou. Não se compare, porque para Deus você já é suficiente, completo e profundamente amado. O quarto sinal é que falam mal de você pelas suas costas. Espalhar rumores, mentiras ou fofocas é uma tática comum usada pelos invejosos para tentar prejudicar sua reputação e afetar a forma como os outros o percebem. Essas atitudes não são apenas injustas, mas também podem causar uma dor profunda, especialmente quando vem de pessoas em quem você já confiou. Ouvir que alguém distorceu suas palavras, inventou histórias ou falou mal de você pode levá-lo à frustração e à tentação de querer se defender ou responder da mesma forma. No entanto, é justamente nesses momentos difíceis que você mais precisa lembrar que sua verdadeira proteção e justiça vem de Deus. A Bíblia nos mostra que esse tipo de situação não é nova. Até mesmo Jesus, ao longo de sua vida, foi injustamente acusado e alvo de rumores que buscavam desacreditar seu ministério. Apesar das mentiras, Jesus nunca perdeu o foco de sua missão. Em vez de reagir, ele confiou plenamente na vontade do Pai. Isaías capítulo 54, versículo 17, nos dá uma promessa poderosa: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e condenarás toda língua que se levantar contra ti em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça procede de mim, diz o Senhor. Esta promessa é um lembrete constante de que Deus nos defende e protege, especialmente quando enfrentamos palavras mal intencionadas. No dia a dia, essas difamações podem se apresentar de muitas formas. Talvez você descubra que um colega de trabalho fala mal de você com a intenção de obter vantagem, ou um suposto amigo distorce a verdade para colocá-lo em uma posição ruim diante dos outros. Essas situações podem minar sua confiança e fazer você duvidar, mas é precisamente nesses momentos que você deve lembrar que Deus é seu defensor. Você não precisa responder a cada ataque, nem tentar limpar seu nome diante de cada pessoa. Em vez disso, concentre-se em manter sua integridade e deixe que seja Deus quem o defenda e faça justiça. O rei Davi também experimentou ataques semelhantes. Nos Salmos, encontramos repetidamente Davi clamando a Deus para protegê-lo das línguas mentirosas que o cercavam. No Salmo 31, versículo 20, Davi declara: Tu os esconderás no recôndito da tua presença, longe das intrigas dos homens. Na tua morada, os guardarás da contenda de línguas. Esta é uma verdade poderosa. Quando você deposita sua confiança em Deus, Ele o cobre com sua proteção e o guarda daqueles que buscam feri-lo com suas palavras. Uma resposta-chave diante desses ataques é orar por discernimento e pedir a Deus que silencie essas línguas que se levantam contra você. Em vez de devolver o mal com o mal, peça a Deus que revele a verdade e que guie suas ações com sabedoria. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 4, somos lembrados de que o ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maldosa. Não se deixe levar pela amargura ou pelo desejo de vingança, pois essas emoções só o afastam da paz e da presença de Deus. Além disso, nunca se esqueça de que é Deus quem luta as suas batalhas. Assim como Ele esteve com Moisés, Davi e Jesus, Ele também está com você. Não importa quantas mentiras se levantem contra você, Deus é fiel e sempre expõe a verdade em seu tempo perfeito. Mesmo que você não veja como, confie que Ele está agindo a seu favor e que seus planos para você são de bem. Mantenha o seu coração puro, continue andando em retidão e permita que seja Deus quem te justifique e te defenda. Como diz o Salmo 119, versículo 165, muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Deus te dará a paz necessária e a força para superar qualquer ataque verbal, e te levará a um lugar de honra e proteção, longe das línguas acusadoras. Confie nele, pois a sua justiça nunca falha. O quinto sinal é que te desanimam quando você compartilha seus novos projetos. É provável que você tenha experimentado aquele momento de entusiasmo e emoção ao compartilhar uma nova ideia ou um sonho que Deus colocou no seu coração, apenas para receber uma resposta fria ou pessimista de alguém que sempre encontra um mas em tudo o que você diz.
Os ciumentos costumam focar no negativo, destacando o que poderia dar errado e sugerindo que seus planos são arriscados demais ou pouco realistas. Esses comentários são apenas um reflexo das próprias inseguranças e medos deles, projetados sobre você, e se você não tiver cuidado, podem apagar o fogo do seu entusiasmo e desviar sua atenção daquilo que Deus te chamou para fazer. É essencial lembrar que é Deus quem te dá visões e sonhos, e nem todos terão a capacidade de entender o que Ele colocou no seu coração. No livro de Neemias, encontramos um exemplo poderoso de como seguir em frente, apesar da oposição e do desânimo. Neemias tinha o desejo e a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, um projeto ambicioso que foi recebido com críticas e comentários desanimadores por parte dos seus inimigos. Apesar das constantes tentativas de sabotagem e daqueles que buscavam desanimá-lo, Neemias permaneceu firme em sua convicção porque sabia que sua visão vinha de Deus. Em Neemias capítulo 2, versículo 20, ele declara com determinação: "O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos." Neemias não se deixou intimidar nem desistiu diante da oposição, pois sua confiança estava firmemente posta em Deus e não na aprovação dos homens. Em nossa vida cotidiana, é comum que pessoas, até mesmo aquelas que consideramos próximas, tentem nos desanimar quando compartilhamos nossos projetos e sonhos. Podem te dizer que o mercado está saturado, que você não tem experiência suficiente ou que as condições não são as ideais. Embora esses comentários possam parecer conselhos bem intencionados, é fundamental discernir quando são realmente motivados pela inveja e pelo medo de que você possa alcançar algo que eles não conseguiram. Nesses momentos, lembre-se de que nem todos têm a capacidade de ver o que Deus te mostrou. Seus sonhos e suas visões não dependem da aprovação ou validação dos outros, mas do respaldo divino que Deus te prometeu. A história de José é outro exemplo inspirador de como Deus apoia aqueles que seguem os sonhos que Ele mesmo lhes deu. Apesar de seus próprios irmãos o terem vendido e tentado desanimá-lo várias vezes, José nunca perdeu de vista a promessa que Deus lhe havia revelado em seus sonhos. Ao longo de sua vida, José enfrentou inúmeros obstáculos e momentos de profunda desilusão, mas Deus nunca o abandonou. Ele o guiou passo a passo até que chegou o momento de cumprir o propósito final de salvar sua família e muitas pessoas durante uma grande fome. Quando você se deparar com pessoas que tentam desanimá-lo, é crucial pedir a Deus sabedoria e discernimento para saber com quem compartilhar seus sonhos e planos. Nem todos estão preparados para entender a magnitude do que Deus está fazendo em sua vida. E em algumas ocasiões, é melhor guardar certas coisas no seu coração até que Deus determine o momento certo para revelá-las. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, somos claramente instruídos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não deixe que as opiniões negativas dos outros apaguem o que Deus colocou em você. Em vez disso, busque sempre a direção de Deus em cada passo que você der. Confie plenamente que, se Deus colocou um sonho no seu coração, Ele também lhe proporcionará a força, os recursos e as oportunidades necessárias para realizá-lo. Peça a Deus que o rodeie de pessoas que o encorajem, que o inspirem e que o apoiem em seu crescimento. E quando você enfrentar críticas ou comentários desanimadores, lembre-se de que sua missão não depende da aceitação ou aprovação humana, mas da aprovação de Deus. Ele é quem dirige seus passos, e se Ele te chamou para algo, nenhum comentário negativo poderá detê-lo. Siga em frente com confiança e determinação, sabendo que Deus sempre apoia aqueles que o buscam com um coração sincero e disposto a seguir sua direção. O sexto sinal é quando fingem se preocupar com você. Esse tipo de pessoa parece genuinamente interessada no seu bem-estar, mas suas palavras costumam estar cheias de dúvidas e negatividade disfarçadas de preocupação. Comentários como: "Só quero o melhor para você, mas não sei se isso é o mais sensato", ou "Estou preocupado que você esteja arriscando demais", são comuns nesse tipo de comportamento. Embora essas frases possam soar como conselhos sábios, na verdade, elas são projetadas para semear medo, insegurança e desânimo em seu coração. Os invejosos tentam fazer com que você interrompa seus planos ou até os abandone,
escondendo suas verdadeiras intenções por trás de uma máscara de falsa preocupação. Esse tipo de atitude pode ser especialmente prejudicial, porque vem de pessoas que, aparentemente, parecem estar ao seu lado e querer o melhor para você. No entanto, em Provérbios capítulo 26, versículo 25, somos claramente advertidos. Quando ele fala amavelmente, não acredite nele, porque há 7 abominações em seu coração. Nem todo conselho vem de um bom lugar, e nem todos que dizem se preocupar com você realmente desejam o seu sucesso. Por isso, é essencial pedir discernimento a Deus para que você possa ver além das palavras e reconhecer as verdadeiras intenções por trás de cada conselho, sabendo quando ouvir e quando ignorar. Um exemplo bíblico que ilustra esse sinal é a história de Jó. No meio de seu sofrimento, os amigos de Jó chegaram até ele com o que pareciam ser palavras de consolo e preocupação, mas, na realidade, suas palavras apenas aumentaram sua dor e o levaram a questionar a si mesmo. O que deveria ser apoio tornou-se um peso adicional. Seus amigos insinuavam que Jó havia feito algo de errado, disfarçando suas críticas como preocupações espirituais por seu bem-estar. No entanto, Deus conhecia a integridade de Jó e, no final, o justificou, mostrando-lhe que a verdadeira sabedoria vem de confiar no que Deus revelou a você, não no que os outros pensam saber. Na vida cotidiana, isso pode acontecer com amigos, colegas de trabalho ou até familiares. Eles podem afirmar que se preocupam com você, mas cada um de seus comentários é direcionado para limitá-lo, desmotivá-lo ou fazer você duvidar de suas decisões. Talvez você esteja prestes a iniciar um novo projeto ou tomar uma decisão importante, e eles insistem em apontar todos os riscos de maneira desproporcional, enfatizando o que pode dar errado. Embora seja difícil identificar essas atitudes, especialmente quando vem de pessoas que você valoriza, é crucial que você mantenha sua confiança no que Deus revelou a você. Deus lhe deu uma visão única e o preparou para caminhar no seu propósito. Nem todos verão o que você vê, e muitos não entenderão o que Deus está fazendo em sua vida. Em vez de permitir que os comentários disfarçados de preocupação o desviem do seu caminho, peça a Deus que lhe dê sabedoria para discernir quem ouvir e quem não ouvir. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7, versículo 6. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos despedacem. Esse ensinamento nos lembra que nem todas as pessoas estão preparadas para receber o que Deus nos revelou, e às vezes é melhor guardar certos planos e visões no coração, até que seja o momento certo para compartilhá-los. Em momentos de dúvida ou incerteza, refugie-se na oração e busque a orientação de Deus. Ele lhe dará a sabedoria necessária para discernir com quem compartilhar seus sonhos e de quem manter distância. Lembre-se de que você não precisa da aprovação de todos. O mais importante é seguir a direção que Deus colocou em sua vida. Mantenha-se focado na sua voz e permita que seja Ele quem confirme seus passos e suas decisões. Não deixe que as preocupações disfarçadas dos outros façam você duvidar ou retroceder. Confie plenamente que Deus está com você, guiando-o e protegendo-o em cada etapa do caminho. Guarde seus planos em oração e deixe que Deus os realize em seu tempo perfeito, sabendo que Ele é quem sustenta sua vida e dirige seus passos rumo ao propósito que traçou para você. O 7º sinal é que mostram alegria secreta quando você falha. É uma realidade dolorosa, mas nem todos que parecem celebrar com você estão genuinamente felizes com seus sucessos. Às vezes, essas mesmas pessoas que sorriem e te parabenizam em público abrigam sentimentos ocultos de satisfação quando você enfrenta um tropeço ou uma derrota. Ver que você falha ou que algo não sai como esperado lhes dá uma sensação de alívio, pois seu sucesso, no fundo de seus corações, gera insegurança. É como se seu fracasso lhes devolvesse momentaneamente a paz, porque eles não sentem mais a necessidade de competir ou se comparar com você. Esse tipo de atitude pode ser devastador, especialmente quando vem de pessoas em quem você confiava. Você pode perceber isso em pequenos gestos, em comentários sutis
ou na falta de empatia quando passa por momentos difíceis. Às vezes, não é tanto o que dizem, mas o que não dizem, o silêncio nos seus momentos de prova, a ausência de apoio sincero ou a falta de um verdadeiro consolo quando você mais precisa. No entanto, é nesses momentos que você deve lembrar que não precisa da validação dos homens, pois é Deus quem está com você o tempo todo, levantando-o cada vez que você cai. A Bíblia está cheia de exemplos onde Deus demonstra seu amor e cuidado especial por aqueles que enfrentam quedas e fracassos. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 8, somos encorajados com estas palavras: Não te alegres a meu respeito, ó minha inimiga, porque se eu cair, levantar-me-ei. Se me assentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Esta promessa nos lembra que Deus não se afasta quando falhamos. Ao contrário, é precisamente nesses momentos de fraqueza que sua graça e seu poder se manifestam com maior clareza. Ele não só nos levanta, mas transforma nossos fracassos em oportunidades para nos mostrar seu favor e nos guiar para uma restauração ainda maior. Um exemplo bíblico que ilustra esse sinal é a vida de Pedro. Apesar de ser um dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro experimentou um grande fracasso ao negar a Cristo 3 vezes em um momento crucial. Embora sua queda tenha sido dolorosa, Jesus não o rejeitou. Em vez disso, ele o restaurou e reafirmou em sua missão, mostrando-lhe que seu erro não era o fim, mas uma oportunidade para experimentar a misericórdia e a redenção de Deus de uma maneira mais profunda e pessoal. Da mesma forma, quando enfrentamos fracassos e sentimos que outros se alegram em segredo, devemos lembrar que Deus está sempre disposto a nos restaurar e usar para sua glória, independentemente de quantas vezes tropeçarmos. Na vida cotidiana, essas situações podem ser sutis, mas profundamente dolorosas. Pode ser que um amigo ou colega expresse uma preocupação superficial quando você falha, mas internamente celebre que você não alcançou uma meta importante. Ou talvez você perceba a falta de apoio genuíno nos momentos críticos, como se seu fracasso servisse para validar suas próprias inseguranças. Mesmo assim, nesses momentos, Deus chama você a manter seu coração livre da amargura e centrado em sua fidelidade. Cada tropeço é apenas uma oportunidade para se levantar com mais força e seguir em frente no propósito que Deus desenhou para você. O Salmo 37, versículo 24, nos assegura: Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Isso é um lembrete poderoso de que, embora as pessoas possam nos falhar, Deus nunca o fará. Ele te sustenta, te restaura e te impulsiona a seguir em frente, independentemente de quantas vezes você tenha tropeçado. Em vez de se deixar levar pela tristeza ou frustração que o fracasso traz, encare-o como uma oportunidade de ver a mão de Deus agindo em sua vida de maneiras inesperadas e maravilhosas. Confie que cada tropeço é apenas mais um passo em direção ao plano perfeito que Deus tem para você. Não importa quantos se alegrem secretamente com suas quedas, o que realmente importa é que Deus é quem levanta o caído, dá novas forças e transforma cada fracasso em um testemunho de sua graça e poder. Mantenha seu olhar fixo nele. Siga em frente com a certeza de que seu favor e restauração estão sempre disponíveis para você. E nunca duvide de que Deus usa cada momento difícil para te fortalecer e te aproximar mais do seu propósito. Este vídeo nos convida a refletir profundamente sobre os sinais de ciúmes em nosso entorno e como, apesar da dor e da confusão que possam nos causar, essas situações também são uma oportunidade valiosa para nos aproximarmos mais de Deus, fortalecermos nossa fé e lembrarmos que Ele é o nosso verdadeiro refúgio. Vivemos em um mundo onde os sucessos, as conquistas e as bênçãos podem despertar sentimentos contraditórios nos corações de quem nos rodeia. Muitas vezes, as pessoas que estão mais próximas de nós nem sempre são as que mais celebram nossos triunfos, e pode ser difícil enfrentar esse tipo de decepção. No entanto, em meio à tristeza e à confusão que esses momentos podem trazer, Deus nos oferece uma perspectiva diferente e cheia de esperança. Ele nos chama a não deixar que os ciúmes dos outros apaguem nossa luz, nem nos desviem do caminho para o propósito que Ele desenhou para nós. Deus nos lembra que fomos criados com um propósito único e especial, que não se compara ao de ninguém mais.
Cada um de nós tem uma chamada particular e um caminho desenhado por Deus que é só nosso. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus nos diz: porque eu sei os planos que tenho para vós, planos de bem-estar e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa divina nos assegura que, mesmo que as palavras e atitudes dos outros tentem nos diminuir, o plano de Deus para nossas vidas permanece intacto. Ele nos chamou para avançar com fé e determinação, não importando quanto se alegrem secretamente de nossas quedas, tentem nos desanimar em nossos projetos ou critiquem nossas conquistas. O propósito de Deus não depende da opinião dos homens, mas do seu amor e da sua graça. Pense nas histórias de José, Neemias e Pedro, grandes exemplos de como Deus apoia aqueles que confiam nele, apesar da oposição. José foi traído e vendido por seus próprios irmãos, devido aos ciúmes que sentiam dele. No entanto, apesar de tudo o que sofreu, José manteve-se fiel a Deus, e no final, seu brilho foi inevitável, tornando-se uma figura de salvação para sua família e para toda uma nação. Neemias, por sua vez, enfrentou zombarias e constantes desânimos enquanto reconstruía os muros de Jerusalém, mas nunca deixou que os comentários negativos o afastassem de sua missão, confiando sempre que Deus o apoiava. E Pedro, apesar de seu grande fracasso ao negar Jesus, foi restaurado e fortalecido pelo próprio Senhor para liderar a igreja. Cada uma dessas histórias nos ensina que, mesmo que os seres humanos possam nos falhar, Deus nunca o fará. Ele está sempre disposto a nos levantar, restaurar e guiar para o cumprimento do seu propósito, independentemente de quantas vezes tropecemos. Na vida cotidiana, podemos nos sentir abatidos e desmotivados quando aqueles que consideramos amigos, colegas ou até familiares mostram sinais de ciúmes, nos evitam quando brilhamos, desacreditam nossas conquistas, nos comparam constantemente com outros, falam mal de nós pelas costas, desanimam nossos sonhos e, em alguns casos, até se alegram secretamente com nossos fracassos. Mas mesmo em meio a essas circunstâncias difíceis, Deus nos chama a manter nossos olhos fixos nele, a não nos deixarmos influenciar pelas vozes negativas e a seguir em frente com confiança. Como diz o Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não importa quem está contra você ou quantas pessoas tentem menosprezá-lo. Deus está com você, guiando, protegendo e sustentando você a cada passo do caminho. É importante lembrar que não estamos sozinhos nesta luta contra os ciúmes e a inveja dos outros. Todos nós já enfrentamos, em algum momento, a incompreensão ou a inveja dos outros. Mas é justamente nesses momentos que podemos experimentar mais intensamente a presença e a fidelidade de Deus. Ele não só nos defende e protege, mas também nos dá o discernimento necessário para identificar quem realmente está conosco e quem não está. Por isso, devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria para lidar com essas situações com graça, sem retribuir o mal com o mal, mas mantendo nosso coração alinhado com sua vontade e seu amor. Assim, em vez de nos deixarmos levar pela amargura, podemos ser um reflexo da sua luz e da sua paz. Não permita que o ciúme dos outros faça você duvidar do seu valor ou do que Deus depositou em você. É Ele quem lhe deu os sonhos, as visões e as metas que o impulsionam a seguir em frente, e Ele mesmo lhe dará a força para cumprir cada um desses propósitos. Lembre-se das palavras de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não se esqueceu de você, nem dos sonhos que plantou no seu coração. Ele completará o que começou na sua vida, independentemente dos obstáculos que encontrar no caminho, porque sua promessa é fiel e verdadeira. Mantenha sua fé firme, continue avançando com confiança e deixe que Deus seja seu escudo e sua fortaleza. Não deixe que os ciúmes, as críticas ou o desânimo dos outros apaguem sua luz. Deus está com você, e enquanto você continuar confiando na sua orientação, experimentará seu favor e restauração vez após vez. Lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade para crescer em fé e ver a mão de Deus agindo poderosamente na sua vida.
Oremos juntos. Amado Pai Celestial, te damos graças por este momento de reflexão e por teu amor incondicional que sempre nos envolve. Obrigado, Senhor, porque em tua infinita sabedoria nos dás os sinais necessários para discernir quem está ao nosso redor e para proteger nosso coração da inveja e do ciúme. Reconhecemos, Deus, que às vezes é difícil enfrentar a incompreensão e as críticas, mas sabemos que tu estás sempre conosco, guiando-nos e fortalecendo-nos a cada passo do caminho. Obrigado, Senhor, porque mesmo que alguns se afastem quando brilhamos, tu nunca nos deixas. Mesmo que outros desacreditem nossas conquistas, tu nos lembras que tudo o que temos vem da tua graça e do teu favor. Obrigado porque, apesar das comparações e das palavras duras, tu nos asseguras que somos únicos, especiais e amados por ti. Nos deste um propósito que ninguém mais pode cumprir e por isso te louvamos. Pedimos, Deus, que nos dês discernimento para reconhecer as verdadeiras intenções de quem está ao nosso redor. Ajuda-nos a guardar nossos planos em ti, sabendo que em teu tempo perfeito os realizarás. Dá-nos sabedoria para não nos deixarmos levar por comentários negativos, mas para manter nossa confiança firme naquilo que tu nos revelaste. Obrigado, Senhor, porque em cada tropeço, tu és quem nos levanta. Não importa quantos se alegrem secretamente com nossas quedas, porque sabemos que tu és o Deus que restaura, que fortalece e que nos leva de glória em glória. Te agradecemos por seres nosso defensor, por lutares nossas batalhas e por nos dares a paz que só tu podes dar. Ajuda-nos a manter nossos corações livres da amargura e cheios de amor, mesmo em relação àqueles que nos feriram. Ensina-nos a confiar em tua justiça e a buscar sempre tua face em meio à adversidade. Queremos viver para ti, Senhor, e te glorificar em cada área de nossas vidas. Obrigado, Deus, por tua fidelidade, por teu amor constante e por seres nossa rocha e refúgio. Em ti confiamos e em ti descansamos, sabendo que, aconteça o que acontecer, tu estás conosco, te louvamos e te damos graças em nome de Jesus. Amém.